Sejam bem-vindos. Esse é o episódio número 2 do nosso podcast Rumo. E hoje eu tenho dois amigos que vão estar batendo um papo com a gente sobre liderança, sobre negócios e fazer as coisas acontecerem. Eu tenho aqui o Carlos Fernandes e tenho o Gontijo Pinto. E gostaria que eles se apresentassem e contassem um pouco da história deles para a gente. Bom, Marcelo, primeiro é um prazer estar aqui com você, ter a oportunidade de ter esse bate-papo, essa discussão. Acho que é sempre importante a gente estar trocando ideias e um podcast acho que é uma ideia fantástica para isso. Bom, meu nome é Carlos Fernandes, tenho mais de 30 anos de experiência em varejo e consultoria, apesar de não parecer isso. Trabalhei muito tempo na Accenture, depois tive uma passagem Walmart, ReHap, estou trabalhando no ramo da beleza agora e é um prazer estar aqui e a gente poder conversar um pouquinho sobre liderança, sobre desafios, de como a gente lida com essas coisas. Bacana. Olha, aqui no nosso podcast a gente sempre começa com perrengue, né? A gente gosta de perrengue porque primeiro, é a coisa que acontece no nosso dia a dia, como homens de negócios, como executivos ou empresários. E eu acho que ali, fora da zona de conforto, é onde a gente aprende mais coisas e é onde a gente se desafia para as grandes vitórias. Então, queria que você contasse para a gente uma dificuldade que você tenha passado aí na tua carreira e que, obviamente, a gente gosta de final feliz, né? Então, de preferência que tenha tido um final feliz e que possa ser de aprendizado aí para a turma que está ouvindo a gente. Tá bom, vou contar aqui uma história da época que eu trabalhava no Walmart. Eu estava no Walmart e um dos desafios que foi passado para mim foi estruturar o e-commerce do Walmart. Na época, a gente contratou lá uma empresa que hoje é muito conhecida, é chamada Vetex, mas que na época era simplesmente uma empresa fundada por dois estudantes que recém-formados do Fundão, o Geraldo e o Mariano. A gente contratou essa empresa para construir o código com a gente. E como o Walmart é uma empresa americana, eles falaram, tudo bem, mas você vai ter que contratar uma grande empresa de consultoria para fazer o PMO e acompanhar todo o processo. Isso foi feito, a gente fez, primeiro montou todo o código, desenvolveu, fez um soft launch com os funcionários do Walmart. Isso é história antiga, então tem aquelas coisas que hoje não acontecem, mas vamos contar lá como acontecia na época. E para fazer o lançamento oficial, a gente pegou um cartão de crédito da época e você recebia boleto antigamente em casa para pagar o cartão. E nessa flipeta você punha um anúncio, que era uma forma, inclusive, de monetizar para as empresas de cartão de crédito. E a gente fez lá lançamento do walmart.com.br com anúncio, etc, etc. 2 semanas antes do lançamento, a gente estava numa discussão tecnológica, que eu não vou entrar aqui no detalhe, junto com o pessoal da Vetex, e sobre a capacidade do site aguentar muito fluxo. E aí a gente foi ter a conversa com essa consultoria, e a consultoria falou, não vai ficar de pé, então a gente é a favor de no-go. Agora, imagina, a gente tinha mandado 3 milhões de flipetas por aí, ia ter que ir na TV e falar, olha, infelizmente, não foi possível fazer o lançamento. É fácil dizer no-go, né? Agora, dar o no-go é diferente. Bom, aí eu sentei com um dos sócios da Vetex, que é o Geraldo, que começou a me explicar conceitos, pesquisa operacional, matemática. Eu falei, cara, por que eu matei essas aulas na faculdade? Né? Tentando ver se entendia o que ele falava, mas no final, era uma madrugada, ele me convenceu que o negócio ia funcionar. Eu fui falar com o presidente do Walmart e falei, olha, a situação é assim, assim, assim. Expliquei os motivos porque achava que ia funcionar. Tinha um lado, obviamente, de tecnologia, de entender o que eles falaram, de matemática, mas tinha uma hora que você tem que usar a tua intuição. Sim. Você tem que juntar as duas coisas, não adianta. E aí eu falei para ele, a minha intuição, dado tudo que eu ouvi de informações, é que tem um risco mínimo e eu acho que a gente deve ir. Ele ouviu, também pensou e falou, eu também usando bom senso e intuição, falou, vamos em frente. A gente teve uma reunião, nunca esqueço essa reunião, estava o pessoal do Walmart Brasil, o pessoal do Walmart Estados Unidos, a empresa de consultoria, o pessoal da Vetex e a gente do e-commerce.
A pergunta foi, e aí? Go ou no go? O pessoal do Walmart Brasil, go. Os caras da consultoria, no go. Os caras do Walmart dos Estados Unidos se abstiveram, falaram, gente, não tem informação suficiente, mas saiba que se der errado, o risco que vai causar para uma empresa do tamanho do Walmart fazer uma besteira muito grande em e-commerce. Eu olhei para o pessoal do VTEX, eles falaram go, e a gente tomou a decisão de go. Obviamente que os 2, 3 primeiros dias do lançamento, digamos que eu não dormi muito com receio, principalmente no dia do launch, porque foi quando subiu e quando você soltou a comunicação que aquilo dá uma explosão. Não só a minha intuição, mas tanto o pessoal da VTEX, é o sucesso que é hoje, deu tudo certo, o site foi para o ar, não tivemos nenhum problema, então foi um momento de uma decisão, que eu acho que isso que é importante, que o executivo muitas vezes ele se baseia em fatos e dados, mas tem uma hora que ele também tem que usar um pouco daquilo que você agrega durante toda a tua vida, que é teu background, e não é uma coisa muito fácil de explicar, que está lá naquele... Bom, por tudo que eu conheço, pela minha intuição, acho que esse caminho vai dar certo. E funcionou. Pô, história fantástica. Gontijo, eu gostaria de agora conhecer uma história tua onde você tenha passado por um perrengue, né, por uma dificuldade grande e a partir disso esse desafio tenha levado você a uma vitória interessante. Acho que é uma ligação até de uma conversa que a gente teve no passado. Eu tenho 30 anos de mercado, né, em multinacionais como Unilever, Mars, hoje em dia do grupo LVMH. Eu, em 95, 94, fui contratado para abrir o espaço todo de distribuição da Mars no Brasil. E naquela época, nós estamos falando há 25, 30 anos atrás, não existia o hábito de alimento para animal de estimação, né? Então, Mars, você está falando de que marcas aí para o pessoal Pedigree, conhecer? Whiskas, Perfeito. Frolic, Champs, Royal Canin hoje em dia. Essas marcas, eu estava na Unilever, eu me lembro que eu fui conversar com o diretor da área para pedir desligamento. Ele disse, você é louco, você vai sair de uma Unilever para trabalhar numa empresa de alimentos de animal de estimação. E eu tinha morado nos Estados Unidos e tinha visto o tamanho do gigante Mars e saí da empresa. Mas o interessante, Marcelo, imagina você abrir canais de distribuição no Acre, Roraima, Rondônia, naquela época. Me lembro que uma vez eu cheguei no Acre, cheguei no aeroporto, você não tinha Google, você tinha que buscar os canais de distribuição. E eu pedi para o taxista qual é a maior agropecuária que tem aqui na cidade. Ele me levou, tal, e conversando com a pessoa, e nós discutimos, olha, existe a possibilidade de você ser distribuidor. Ele disse, meu amigo, olhe para cá, só tem comida de cavalo, de gado, não tem de cachorro. Cachorro é resto de comida. E convenci, a gente conquistou, e a ideia era da questão de prescrição, de começar a desenvolver um trabalho nessa área. E hoje não, mas uns 2 anos atrás eu encontrei esse mesmo distribuidor, né? E ele me diz hoje que trabalha com carretas e carretas de alimentos de animais de estimação para vender naquela região. Dá essa sensação de gratificação. Foi um perrengue criar esse processo de distribuição no Piauí. Eu fui achar um distribuidor como? O cara era distribuidor de iogurte, não tinha nada a ver, mas a sorte que eu sabia que ele tinha um husky siberiano no Piauí. Ele vivia no ar-condicionado. Mas o cara que tratava aquele animal daquele jeito queria alimentá-lo de uma melhor maneira. Então, foram caminhos que nós fomos descobrir. Então, por isso que eu te digo, esse perrengue de buscar esses canais de distribuição no mercado de evolução. Hoje, recentemente, você deve ter visto, saiu até em reportagem aqui, em São Paulo existem mais animais de estimação do que crianças, né? Então, é um mercado gigantesco, a gente vê isso, mas ter participado desse desenvolvimento, plantando essa sementinha lá atrás, foi o que fez a diferença, acho que nesse caminho. E aí eu fazendo um link um pouco da conversa que a gente teve, eu fui contratado na LVMH porque o ex-diretor da Mars me trouxe para esse mercado,
mercado de vinho que eu não conhecia. A primeira vez que eu bebi uma garrafa de champanhe foi em 99, na virada do milênio, e achei que estava estragado, porque era tão seco que opa, tem alguma coisa errada, né? E aí, naquele momento, ele disse: Contígio, eu quero alguém parecido com você, que conheça de key accounts, conheça de contratos, conheça também de venda para delicatessen. Eu disse: mas o que é agropecuária ou pet shop tem a ver com delicatessen? Ele disse que são vendas iguais. São vendas onde você tem uma venda por prescrição para famílias ou empresas de pequeno porte que estão se desenvolvendo, geralmente familiar. Deu certo, né? Foram 22 anos de história nesse caminho, e a gente está aqui também plantando essa sementinha, né? de vinho, de criar o hábito de consumo. O brasileiro bebe muita cerveja e a gente tem esse desafio de criar esse hábito, de trazer novos consumidores para o mercado de vinho. Né? Legal. O gosto está nesses pequenos detalhes. E falar um pouco sobre orientação, desenvolvimento, treinamento do ponto de venda do distribuidor, né? Esse processo de educação no mundo onde a gente está passando por tantas transformações que acaba sendo necessário que você seja esse farol, né? Olha, teve mudança, agora deixa eu contar para vocês o que a gente pode fazer. Mas, por mais que você seja bem intencionado e tenha uma clareza do que fazer, as pessoas têm muita dificuldade de ouvir e de mudar, né? Como é que você está lidando com isso hoje? Quando você passa por uma pandemia, você passa por mudanças. Agora a gente está passando por outra mudança gigante, né? Onde o mercado começa a estagnar. Teve um crescimento do consumo de vinho, já deu uma segurada forte agora. Então tem um novo padrão de direcionamento. Como é que você chama a atenção das pessoas para que elas possam buscar essa mudança que você está orientando? Como é que você faz isso? Criação de hábito, né? Eu acho que cada um dos agentes desse universo de vinhos aqui no Brasil, vamos citar assim, eles têm a responsabilidade de criar o hábito de consumo. Como é que você cria hábito de consumo? O vendedor, o profissional de vendas, ele passa a ser um storyteller, né? Ele conta histórias, mas ele também tem que abrir garrafas, ele tem que dividir isso com as equipes. Na LVMH, nós temos isso como responsabilidade da equipe de venda. Dentro da venda, da distribuição, ele também é responsável por criar hábito de consumo. Né? E esses treinamentos são a base de contar histórias. Né? A gente tem N casos onde você cria... Te dar um exemplo especificamente. Você sabe por que Moët & Chandon tem o nome Imperial escrito na embalagem? Napoleão Bonaparte era um fã de champanhe. E toda viagem que ele fazia para guerrear e voltava, ele passava na ida e na volta. E aí ele tinha um provérbio que ele sempre comentava, né? Na vitória, nós merecemos o champanhe. Na derrota, nós precisamos de champanhe. Então, essa celebração constante e essa contar a história para trazer esse hábito de consumo para o consumidor é a vida desse universo que nós vivemos aqui, né? Criar hábito. Legal. Carlos, eu percebo hoje que, a nível gerencial, e quem é empresário que está nos ouvindo entende a dificuldade que existe para a gente ter tomada de decisão nas camadas intermediárias de gestão. Então, muitas vezes eu tenho conversado com meus amigos diretores de nível presidência, e eles estão sobrecarregados, porque todas as decisões estão voltando para eles, porque as pessoas estão com muita dificuldade de tomada de decisão. Você trouxe um tema super interessante. É uma história, óbvio, maravilhosa, de mudança tecnológica, mas ela é muito atual, muito atual. E você trouxe um tema que é a tomada de decisão e tomada de decisão baseada em intuição, dado que você tem um volume gigantesco de informações para chegar naquela decisão, como a gente tem hoje para quase tudo, né? Então, a primeira coisa que eu queria te fazer uma pergunta, se você pudesse trazer aí uma definição de intuição, porque a gente ouve falar nessa palavra, mas
a verdade é que essa palavra não está muito ligada à nossa formação conceitual. E ela, hoje, de fato, a decisão intuitiva, ela é a decisão mais importante que usa a maior parte do nosso cérebro. Mas dá para a gente uma definição de intuição, por favor. Eu vou, Marcelo, dando que a gente está falando de novidades, tecnologia, eu estou meio com preguiça de responder essa pergunta, mas eu trouxe aqui um companheiro Muito bem. que me ajuda a responder sobre esse tipo de coisa. Então, vamos aqui perguntar um pouquinho aqui. Melhor, Marcelo, como você faria a pergunta? O que é intuição? Para a gente começar a esclarecer isso para o público. Vamos lá, a gente vai aqui começar a discutir sobre o que é intuição, depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema. Eu estou pensando aqui um pouquinho para te responder. Isso, está tendo essa... Bom, a intuição é a capacidade de compreender ou perceber algo sem a necessidade de raciocínio lógico ou análise detalhada. É uma sensação subjetiva que pode surgir em uma variedade de situações, incluindo decisões importantes, problemas pessoais e até mesmo tarefas cotidianas. A intuição muitas vezes é descrita como um sentimento ou pressentimento, uma sensação inexplicável ou uma percepção subconsciente que pode ajudar a orientar as decisões e ações de uma pessoa. Pode ser visto como uma forma de conhecimento instantâneo ou uma forma de inteligência emocional que pode ser aplicada em várias áreas da vida. Mas acho que aqui essa resposta não está falando muito em negócios, né? Mas para quem você perguntou? Eu perguntei para uma coisa que está na moda, chama ChatGPT, que se chama inteligência artificial. Só que acho que é importante todo mundo saber que vai ter uma revolução, e está acontecendo já, no nosso mundo em geral e no mundo dos negócios com a inteligência artificial. Hoje, você começa a ter a tecnologia de inteligência artificial que chama generativa, que ela consegue conversar com você. Isso aqui tá pronto, já está... Não. Vamos lembrar que a gente que é mais velho, quando começou o celular, você lembra? Tinha aquele tijolão do tamanho... Então, a gente está na época do tijolão. Uhum. O negócio é pesado, não funciona direito, etc, etc. Nós vamos chegar no momento onde a tela vai dobrar, você carrega no bolso, você abre, a tela é bonitinha. Eu diria que isso aí deve ter levado, o celular deve ter levado uns 15 anos, 20 para chegar nisso. Só que em 3 anos vai estar num nível completamente diferente. Hoje, a inteligência artificial pode te ajudar a já ganhar produtividade. Okay. Em coisas simples da vida, por exemplo. Outro dia eu tinha que fazer uma campanha de marketing. Uhum. Eu falei assim, algumas ideias para fazer a campanha sobre tal assunto para o mês tal, não sei o quê. Veio alguma resposta pronta, exata, não. Mas o brainstorming já começou, deu o V0 do brainstorming. Então eu ganhei meia hora ali da discussão. Perfeito. Estava outro dia conversando com meu filho, ele é estagiário, ainda é novo, e ele faz administração e não é um especialista em programação, mas ele tem que fazer programa simples em Python para ganhar tempo. E ele falou para mim, pai, eu reduzi metade do meu tempo no trabalho. Por quê? Quando eu ia fazer um programinha simples em Python, não é nada, não é para um especialista, ninguém aprofundado, aquele dia a dia de negócio. Ele fazia, dava erro. Aí ele tinha que achar o erro. Ele agora simplesmente coloca lá na inteligência artificial, no ChatGPT, ele fala, está errado aqui, 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 e ele ganhou tempo, entendeu? Então, assim, poxa vida. Quer dizer, isso aqui não é para quem é um cara super programador, não vai resolver a vida. Mas no dia a dia cotidiano da administração ali, você resolve tua vida de uma forma muito fácil. Interessante, interessante. Eu quero voltar à intuição, né? Porque aí eu não tenho certeza se o ChatGPT vai te ajudar tanto, mas hoje, como é que você percebe que os empresários, executivos, diretores, gerentes podem ajudar as equipes a tomarem mais decisão? Então, como levar as pessoas a voltarem a ter o gosto de tomar uma decisão, mesmo que seja... Pergunte ao chefe como deve ser implementada, se não vai ser, mas pelo menos trazer uma hipótese para o debate, como você fez. Quer dizer, você não perguntou para o presidente na época do Walmart o que você deveria fazer. Você levou uma decisão e perguntou a ele o que ele achava e qual a decisão que ele também tomaria. Mas você levou a sua hipótese de decisão.
Eu vou fazer a primeira pergunta. Eu tenho a minha visão, mas vou fazer aqui, vamos ver se sai alguma coisa interessante ou não. Vamos ver. Aqui só, os empresários executivos podem ajudar as pessoas a tomar decisões, fornecendo informações relevantes, orientação e perspectivas alternativas. Algumas estratégias que podem ser usadas incluem estimular a criatividade, encorajar a criação de ideias e sugestões fora do comum, pode ajudar a gerar respostas alternativas que não foram consideradas anteriormente. Fazer perguntas. Os empresários executivos podem fazer perguntas que desafiem as suposições e pressupostos subjacentes, forçando as pessoas a considerar alternativas que podem ter sido negligenciadas. Fornecer informações. Ao fornecer informações detalhadas e precisas sobre as opções disponíveis, os empresários executivos podem ajudar as pessoas a avaliar as alternativas com mais eficácia. Encorajar a discussão, promover a discussão aberta e honesta pode ajudar a esclarecer os pontos de vista, entender melhor as preocupações e necessidades dos indivíduos. Considerar diferentes perspectivas, encorajar a consideração de diferentes perspectivas para ajudar a identificar soluções alternativas que possam ter sido ignoradas de outra forma. Bom, aqui dá uma visão... Mas eu gostei da resposta. A resposta é boa, que a gente fala assim. Gostei. E se você começar a conversar aqui, você consegue aprofundar. Por exemplo, do item 1, o que você podia me dizer mais? Não concordo com esse item. Ok. O que você me dá? Por que você acha que isso é importante? Ele vai discutindo com você. Mas a gente aqui não é hoje um podcast sobre inteligência artificial. Outro dia a gente pode fazer isso. Legal. Mas acho que assim, eu vou te dar um exemplo que está acontecendo comigo hoje numa empresa que eu estou trabalhando. Eu decidi, e acho que funciona muito, a maioria dos projetos que sejam transformacionais na empresa, eu tento trabalhar com a metodologia ágil, que pressupõe você dar autonomia para as equipes, para elas trabalharem. Ok. A dificuldade que você tem nas primeiras reuniões que chama de planning, de planejamento, porque eu já vi que nas primeiras eu tenho que participar. Mas o que acontece? Eu não sei se a nova geração está acostumada a perguntar tudo para o Google, ver tudo no TikTok, eu não sei o que é. Mas você começa a fazer, então vamos discutir assunto X, qual é o caminho? Cara, a primeira coisa que eles fazem é todos olhar para você. Eu falo que não, eu só estou aqui de ouvinte, não vim aqui para... Então, realmente, uma das coisas que ele fala aqui é você criar um ambiente, primeiro, propício à discussão e realmente forçar as pessoas. Porque, como o dia a dia você tem pressa, às vezes o executivo tenta fazer o atalho, o que é? Vou lá e dou a resposta. Quando você faz isso, você não treina. Estamos falando de inteligência artificial, é treino. Sim. Você tem que treinar seu cérebro para discutir, para tomar decisão. Então, o que eu tenho feito com esses trabalhos que eu tenho, já é o terceiro projeto que eu faço nessa empresa, eu já fiz em outras também. O modelo ágil ajuda as pessoas a começarem a pensar, discutir, porque eles discutem, e a decisão é tomada em grupo. Cara, então, acho que para mim isso aqui é muito de você treinar e forçar. E isso, vou te dizer, no começo, toma mais tempo. Seria muito mais fácil chegar lá, porque eu acho que é por aqui. Direto. Muitas vezes eu não sou dono da verdade, posso estar tomando a decisão errada. 2, eu não treino, eu não crio essa capacidade, essa competência dentro do time. Então, acho que a gente tem que ter, apesar de querer respostas rápidas, muitas vezes, se o teu time não está preparado para isso, você tem que investir tempo para desenvolver as pessoas a ter esse senso crítico e tem que ter um ambiente saudável que permita seguro para esse tipo de situação. Legal. Eu quero só enfatizar um ponto que o GPT trouxe, que você pulou, que é fazer perguntas. Isso. Eu achei muito legal, porque eu mesmo, não vou dizer para você, às vezes eu dou a resposta, né? Não me aguento e dou a resposta. Mas eu acho que a gente precisa se treinar para isso. É fácil a gente criticar as novas gerações, porque elas também têm uma preparação, por N motivos, muitas vezes têm uma preparação inferior à nossa. E a empresa hoje, as organizações têm essa responsabilidade de treiná-los. E a melhor forma de fazer treinamento é fazer as perguntas e deixar eles descobrirem um pouco
essa jornada, né? E eu acho que essa coisa que você falou do ambiente seguro é fundamental, porque eles vão errar. E a gente vai ter que ter a paciência de esperar para que eles encontrem o acerto. E acho que tem um ponto, Marcelo, nessa época, porque a gente está num momento, no mundo, de inflexão. Então, assim, a última grande crise que a gente teve foi em 2008. E a gente está vivendo uma grande crise em 23, 22, 23. Você vem de pandemia, depois você vem a questão da guerra, tudo isso. Então, essa geração que está entrando, e não é responsabilidade deles, eles têm uma velocidade de pensamento, agilidade muito maior que a nossa, mas eles viveram sempre uma vida no momento da fartura. E a gente está passando por um momento, vai passar por um momento de escassez. Então, acho que a gente tem que ajudar também essas pessoas, porque eles vêm do mundo do growth. Eu tenho que conseguir receita. A receita a todo custo e o resto vem depois. Agora, não. A gente está num mundo que está todo mundo... A gente vê, por exemplo, a minha área, varejo no Brasil, está todo mundo preocupado com a rentabilidade, como fazer para passar por todo esse desafio. E o que você falou de perguntas, quem está estudando muitas de inteligência artificial diz que a grande coqueluche do futuro tem um nome bonito, chama Prompt Engineering. Que Prompt Engineering é o prompt da telinha. É você, então, é o cara que vai saber fazer perguntas. Okay. E você vai ver, por exemplo, em algumas universidades lá fora, eles estão mudando a forma de fazer provas. Eles usam inteligência artificial, eles falam assim, tem que resolver tal problema. Eles vão usar a inteligência artificial, mas você já é sabido que vai usar, o professor vai medir o nível das perguntas que foram feitas e, em cima das respostas, conseguir entender a acuracidade, porque como a inteligência artificial ainda está no momento inicial, ela é como um papagaio. Ela escreve muito bem, mas ela junta um monte de informação e tem inverdades ali no meio. Sim. Então, o jeito de fazer a prova é: o aluno fez as perguntas corretas, enxergou onde não está assertivo, então você não precisa... Muito interessante. Mas isso é a calculadora do futuro, né? Então, mas esse é uma discussão, tem muita discussão e é um papo para uma outra conversa. Então, eu queria que você contasse para o público uma história que eu gosto muito, que é início da pandemia, restaurantes fechados, consumo estava concentrado, né? Eu lembro que você falava um percentual altíssimo de vinho no restaurante, as pessoas iam beber vinho no restaurante e bateu aquele desespero completo, né? Restaurante fechado, como é que a gente vai vender vinho? E como é que foi essa mudança, essa transformação, que tem um final monumental, né? Mas eu queria que você contasse essa história aí para a turma. Não, o que aconteceu muito foi que as pessoas tinham... o vinho, o champanhe, ele é ligado muito à celebração das pessoas, né? Então, as pessoas têm que ter motivo para celebrar. Então, saem, seja num casamento, seja numa formatura, seja numa promoção. E todos esses canais estavam fechados. Então, o que nós tentamos fazer foi esse trabalho direto ao consumidor, né? O consumidor ele passou trancado a ter que ter alguma válvula de escape. E o vinho era perfeito para isso. Como é que foi? O que é que o vinho é perfeito nesse sentido? Porque ele, de todas as bebidas, é a mais gastronômica. Então, as pessoas estavam dentro de casa e aí passaram, acho que os ouvintes, né, do podcast, todos têm um caso que você passou a consumir um pouco mais de vinho, passou a consumir com a tua esposa ou com teus amigos. Teve situações, Marcelo, que eu celebrei um aniversário meu, onde eu mandei para os meus amigos uma garrafa de vinho para cada um para celebrarem comigo. Eu não tinha, estava só eu, minha esposa e meus filhos em casa, a gente celebrou, né? Eu mandei via um e-commerce e foi o caminho. Tanto é que de julho do início da pandemia, os primeiros meses foram 80% de queda, 60% de queda, 40% de queda. No terceiro mês deu uma virada que o mercado explodiu, né? E a gente trouxe novos consumidores. Os grandes mercados de vinho cresceram, de e-commerce de vinho cresceram absurdamente. Eles têm um desafio agora que, com a vida normal, agora você passa a concorrer com o hábito de consumo do brasileiro, que é muita cerveja e tal, mas tem muito consumidor que veio e ficou para sempre, né? Então, essa é a ideia. A omnicanalidade foi o que nos ajudou absurdamente dentro desse universo. Agora,
houve desafios, né? Quando você falou, você sai de uma situação boa para uma situação péssima em 4 meses e depois ela explode. Qual foi o maior desafio que você teve que enfrentar nessa jornada? E eu lembro dos problemas logísticos, enfim. Qual foi o maior desafio que você teve que... Acho que pessoas. Sinceramente, é a base de tudo, né? Uhum. A gente tem o privilégio de trabalhar com um produto que é ligado à celebração, mas deixar as pessoas mais tranquilas, mais calmas. Olha, é um momento que a gente está passando, mas ter a serenidade de apontar o futuro, né? Eu acho que qualquer líder tem esse comprometimento de olhar, enxergar com a visão de helicóptero, sair do dia a dia e, olha, cara, deixa eu olhar lá na frente o que é que tem. E a grande vantagem de ser uma multi em termos de informação, a gente já via o que estava acontecendo na Europa, né? As pessoas consumindo mesmo dentro de casa. Era uma questão de preparar também nossos clientes para isso. Então, falando com as pessoas, a gente dava tranquilidade. Cara, calma, vai vir. O grande problema era os restaurantes. A gente tentou trabalhar um pouco também na venda direta para eles. Nós temos um caso de um restaurante, posso dizer nomes, né, porque não tenho autorização deles, mas um restaurante em São Paulo, nos Jardins, que vivia profundamente de venda no restaurante, da experiência em si. A proprietária teve a ideia de pegar todos os garçons e transformou todos eles no delivery do negócio. O que é que aconteceu? As pessoas pediam, o telefone ela não tinha... Naquela ainda, os deliveries, app delivery, as pessoas pediam por telefone, o garçom ia vestido de garçom para a casa da pessoa, entregar o negócio. Alguns deles ganhavam até mais do que antes da pandemia, porque as pessoas queriam ajudar e sentiam a falta. E ali naquela região você tem muitas pessoas que estavam sozinhas dentro de casa. Então aquele garçom era o motivo, a ligação dela ao prazer da vida, de celebrar, de viver, né? Então isso foi muito legal e olha nos que ajudou. História fantástica. Eu quero até fazer um resumo aí para o público. Você citou 2 vezes a questão de estar antenado com as tendências internacionais. Você falou da Mars, né, do mercado pet que começou lá fora, e agora está falando do setor de consumo de bebida, né, vinho, que antes de crescer aqui, cresceu na Europa. Então, quer dizer, você está antenado com o que está acontecendo fora, fundamental. A segunda questão que você colocou no caso desse restaurante que venceu, que muitos perderam, foi a importância de você ter um bom cadastro de clientes e um relacionamento com esse cliente para fazer um trabalho proativo ligado a ele. Quer dizer, mesmo numa situação e num momento caótico, quem fez o trabalho de casa antes, né, valorizando o cliente, gerou essa vitória. E o terceiro ponto que você colocou, obviamente, como fundamental, a questão das pessoas. Quer dizer, as pessoas realmente ainda querem ter o relacionamento entre si. Então, entre pedir, né, porque já havia compra pela web de sem vinho. dúvida, já estava existindo. Mas né? à medida que a pessoa se sentiu importante e alguém atendê-la... E a personalização, né? Quer dizer, eu acho que também tem um pouco ligado, eu acho, até no mercado de luxo, isso é um dos mantras, né, desse mercado. Criatividade e inovação. A capacidade da pessoa se reinventar e estar buscando. Eu vivo citando isso em algumas palestras que eu faço. Aqui no Brasil nós temos exemplos de marcas que são centenárias. Minâncora, Leite de Rosas, Febo. São marcas que você tem há centenas de anos no Brasil entregando ao consumidor o que eles esperam. Mas elas não são objetos de desejo como marcas como Louis Vuitton, Moët & Chandon, Veuve Clicquot. Por quê? Essa pequena diferença da capacidade de se renovar o tempo todo, né? Falar para as novas gerações. Então, se a gente é capaz, como empresa, como marca, se renovar constantemente, a gente vai estar na cabeça daquele consumidor e ele vai estar demandando isso constantemente. Jamais é preço que manda nesse segmento, e sim a capacidade de trazer a satisfação, o status e o carinho pelaquela marca. Fantástico. Gontijo, no mercado de luxo, como é que esse conhecimento de cliente se processa? Porque esse é um dos mercados onde a interação com o cliente é mais importante
Eu acho que é um pouco do que o Carlos comentou agora há pouco sobre questão de profundo conhecimento de cliente, né? O mercado de luxo ele é muito específico, ele é muito direcionado. Acho que as marcas, acho que é totalmente ligado ao conhecimento profundo dele. Se você for, na minha opinião, for pensar quem mais se aprofunda em conhecer cliente, entender a necessidade, são essas marcas de luxo, né? Óbvio que você não pode usar o mesmo método, porque, como o Tish falou, é um mercado nichado. Mas o como fazer, como entender profundamente o cliente hoje e o cliente amanhã, acho que ninguém faz melhor que essas marcas. Personalização. Você tem que atender o teu cliente diretamente à necessidade dele. E a distribuição para isso também. Eu queria que você contasse rapidamente um caso também de sucesso teu, onde você mirou em alguma coisa e na hora de você executar o processo, você acabou tendo um resultado muito diferente, mas superior ao que você havia planejado antes. Então, como é que você pode hoje imaginar, olhando para o passado, que você pode abrir um pouco mais a tua mente para fazer perguntas, né, mais interessantes, porque no passado você olhou, fez uma pergunta sobre um problema que você queria resolver e acabou no processo descobrindo soluções mais interessantes e com resultados superiores numa jornada pessoal tua. Eu vou passar de forma rápida aí, essas informações, nome de empresas, aqui eu não posso citar muito, mas eu teve uma época que eu trabalhei fora do Brasil, trabalhei no México, e a gente foi ajudar a fazer o turnaround de uma empresa. E quando eu entrei lá, falei, puta, isso aqui não tem saída. Estamos aqui, mas é jornada em glória, né? Tá. No final a gente começou, foi um time grande de projetos, 20, 30 pessoas, o pessoal desse cliente também se engajou, e quando a gente começou o projeto, a empresa, o valuation da empresa era o que ela vale versus a dívida que ela tem, o valor dela é 0, ou próximo disso. Depois, com o projeto, a gente conseguiu ajudar um pouco eles a se reestruturarem, mas tinha uma coisa que a gente também não levou em consideração, o quão importante era o valor estratégico da localização da empresa, como ela estava, a capilaridade dela. Dado que a gente deu uma melhorada no resultado e ela conseguiu respirar, e dada a capilaridade dela, foi vendida por $1 bilhão. Então, meu grande erro naquele momento, como eu era consultor, eu devia ter feito um projeto value-based pela avaliação da empresa. Hoje, eu acho que ia estar rico, mas infelizmente não foi o caso, mas foi uma situação onde o resultado foi muito melhor do que a gente esperava. Quer dizer, a percepção de valor da empresa cresceu muito mais do que o crescimento efetivo de receita exponencial. Que vocês geraram. Uma realidade hoje do mundo, né? Assim, o potencial de desenvolvimento de algumas empresas e tecnologias, as empresas estão muito mais dispostas a investir em private equity nesse sentido do que o resultado real. Legal, legal. Eu quero pegar um gancho nessa história que você colocou, né, sobre voltar à questão do varejo, que você já citou, e estou concordando com você que a preocupação atual maior está mais na rentabilidade, né, na lucratividade do negócio, do que no simples crescimento de receita, que era o que estava antes. Como é que você percebe, onde é que... Me fala 2 ou 3 pontos fundamentais que podem ajudar o dono de um negócio de varejo a aumentar o valor da empresa dele. Onde é que ele deve centrar as baterias em termos de melhoria de performance? Acho que a primeira coisa é você entender teu cliente. E entender que valor você vai gerar para o teu cliente. Porque alguma dessas empresas de varejo, querendo crescer de forma, vamos dizer assim, agressiva, fala, vou atender todo mundo com a minha proposta de valor. Isso não funciona. Então, a primeira coisa que você tem que saber é assim, eu quero atender esse público, e para esse público, o meu diferencial vai ser esse. Ou seja, essa é a minha proposta de valor que vai ter aderência. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2 é que varejo é um negócio de margem muito baixa. Então, você tem que
ao mesmo tempo que você tem que ter o target do teu público correto, você tem que focar na eficiência. E nessa fase que a gente teve de muito crescimento, às vezes a gente se preocupou muito mais em gerar receita e não olhar para dentro e ver como você é mais eficiente, como você reduz custos, como você mantém teu estoque no nível baixo, como você controla o teu tamanho de endividamento vis-à-vis do teu crescimento. Acho que é esse o caminho. Legal, legal, muito bom. Excelente. Então, para encerrar, eu gostaria de agradecer a sua atenção no nosso podcast, agradecer ao Carlos e ao Gontijo pelo papo de hoje e convidar você para o episódio número 3, que nós já estamos planejando aí com gente muito interessante. Até breve.